Boa noite a todos. Sejam então bem-vindos a este Vésperas com Santa Isabel da Trindade. Tenho que fazer uma confissão, assim, a abrir, que fiquei muito surpreendido com o convite que me fizeram para poder partilhar convosco um pouco a vida e algum tema sobre Santa Isabel da Trindade. Este momento de partilha do Vésperas com o Santo do Carmelo é sempre um momento interessante de aprendizagem, de reflexão. E de facto, quando o Frei André me ligou a convidar-me e a desafiar-me, no fundo acho que vejo isto mais até como um desafio do que outra coisa, a fazer este momento de partilha, fiquei grato pela confiança e também com algum nervosismo, de modo a tentar corresponder um pouco às expectativas que seguramente foram feitas. Portanto, eu sou o Júlio, apresentando-me rapidamente, sou o Júlio, faço parte da comunidade do Carmelo Secular de Meninos dos Praga, em Marco Canaveses, e no passado dia 12 de outubro realizei as primeiras promessas. Na nossa comunidade, o processo formativo da nossa comunidade, por norma, de forma anual, nós procuramos enquadrar a vida de um santo e fazer um estudo mais profundo sobre a vida de um santo. Desde que iniciei este percurso no Carmelo Secular, estudamos São João da Cruz, passamos para Santa Teresinha do Menino Jesus durante 2 anos, que culminou com a visita da nossa comunidade, ou de alguns membros da nossa comunidade a Liseu, e agora iniciamos no ano passado o estudo de Santa Isabel da Trindade, em particular as cartas. E este ano continuamos esse percurso de formação, de aprendizagem, de descoberta. E a verdade é que Santa Isabel da Trindade, face aos outros santos do Carmelo, continua a ser uma santa relativamente ou um pouco desconhecida. E tem sido uma descoberta muito interessante. E diria que muito importante e impactante para aquilo que é a vida e a experiência de um carmelita secular. Se olharmos para a vida da Santa Isabel da Trindade, ela viveu apenas 5 anos no Carmelo. Ela fez todo um caminho de discernimento, de aprofundamento e de santificação, numa vida secular, muito própria de uma menina, de uma jovem, de uma família com algumas posses, no final do século XIX. E no fundo é esta experiência de vida, esta experiência de ação, que vamos procurar olhar e ver de que forma é que este exemplo pode dizer-nos alguma coisa a nós. Bom, no ano passado o Frei André pegou num tema particular, que foi no fundo a presença de Nossa Senhora nos escritos de Santa Isabel da Trindade. Então, eu vou tentar seguir um pouco esta mesma lógica, de procurar refletir um tema específico à luz da vida e obra de Santa Isabel da Trindade. E então, pensei, como estamos a viver a Jubileu da Esperança, em que fomos chamados e exortados pelo Papa Francisco a sermos peregrinos de esperança, então, por que não tentar perceber em que medida e de que forma é que Santa Isabel da Trindade foi também peregrina de esperança? E se o foi, de que forma é que podemos também nós crescer neste caminho a que somos todos chamados enquanto cristãos? E a ver em Santa Isabel da Trindade, talvez, este modelo de aproximação e de ajuda que nos dê algumas ferramentas para nós próprios também fazermos este caminho de aprofundamento, este caminho de peregrinar, um peregrinar contínuo da nossa vida até à vida eterna. Então, antes de iniciarmos esta partilha, entregamos nas mãos de Deus estes minutos que vamos passar em conjunto e invocamos o Espírito Santo para que se faça presente, nos inspire com o exemplo da vida de Santa Isabel da Trindade, cuja memória amanhã celebraremos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, porque celebramos a memória litúrgica, penso que seja importante traçar aqui pequenos pontos biográficos, diria, não sei se os mais importantes, mas pelo menos aqueles que considero ser os mais marcantes da sua vida, para termos aqui uma nota em termos de contexto temporal, digamos assim. Então, Santa Isabel da Trindade nasceu a 18 de julho de 1880, em França. Foi batizada 4 dias depois, a 22 de julho. Entrou para o Carmelo de Dijon a 2 de agosto de 1901, com 21 anos. A sua tomada de hábito foi a 8 de dezembro de 1901.
e fez a sua profissão solene a 11 de janeiro de 1903. Faleceu a 9 de novembro de 1906, com 26 anos. Foi beatificada por Papa João Paulo II a 25 de novembro de 1984 e canonizada a 16 de outubro de 2016 pelo Papa Francisco. Bom, antes de iniciar o tema propriamente dito, apenas uma última nota prévia. Peço desculpa às vezes pelo meu francês, ou por às vezes algum nome que possa não sair assim tão bem, mas espero que seja perceptível e compreensível por todos. Então, o tema que eu escolhi, o tema central desta partilha é o seguinte: aprender a virtude da esperança através de Santa Isabel da Trindade. Estamos a viver o jubileu da esperança. O Papa Francisco exortou-nos a sermos peregrinos de esperança, da esperança que não confunde e que por isso dá sentido à vida humana. A esperança é uma virtude teologal, dom de Deus e fundada na certeza da ressurreição de Jesus. A esperança é a certeza de uma meta futura, a vida eterna em plenitude com Deus. A esperança nasce do encontro com Jesus, Filho de Deus, que se entregou voluntariamente à morte para nos salvar. É uma realidade mais forte do que todas as dificuldades e sofrimentos que possamos viver, mais forte até do que a própria morte. Pela ressurreição de Jesus, deixamos então de ser escravos do universo e das suas leis. E, no fundo, sem Deus não há esperança. A nossa esperança não é um conceito, não é um sentimento, não é um telemóvel, não é uma pilha de riquezas. A nossa esperança é uma pessoa, Jesus, vivo e presente em cada pessoa. Assim dizia o Papa Francisco na audiência geral de 5 de abril de 2017. Como cristãos, somos chamados desde logo a aprofundar o nosso sentido de esperança, que se traduz na confiança inabalável do amor de Deus. Depois, somos desafiados a ser sinal de esperança no mundo, conformando a nossa ação de acordo com os gestos de Jesus, nosso modelo e nossa meta. Então, para nos ajudar nesta reflexão, vamos correr-nos aqui de 4 dimensões identificadas por Bento XVI na encíclica Spe Salvi, para aprendermos a virtude da esperança. E vamos procurar ver de que forma é que elas estão presentes na vida de Santa Isabel da Trindade. As 4 dimensões são elas: a oração, o sofrimento, perdão, a oração, a ação, assim é que é, o sofrimento e a fé no juízo de Deus. Primeira, a oração como caminho de união com Deus. Como definias a oração? A união daquela que não é com aquele que é. Qual o vosso lema? Deus em mim e eu nele. Foram 2 das questões e respostas de um pequeno questionário que Isabel fez 8 dias antes de entrar no Carmelo. E que perguntas e que respostas. O ponto fundamental da espiritualidade de Isabel da Trindade é a inabitação trinitária. Isabel da Trindade sentia-se casa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é a dimensão mais conhecida da sua espiritualidade. Neste caminho de descoberta que fez Santa Isabel da Trindade, a oração tem um papel central na sua vida, seguindo, no fundo, a tradição carmelita de Santa Teresa de Jesus e de São João da Cruz. Isabel via a oração como um mergulho no silêncio onde Deus fala ao coração. Não podemos entender Santa Isabel da Trindade sem percebermos esta preponderância que a oração tem na sua vida. Antes de entrar para o Carmelo, Isabel tinha uma vida preenchida com muitas atividades, mas sempre procurou não descurar a oração e os seus exercícios espirituais. Desde cedo, Isabel da Trindade encontrou na oração um meio para permanecer unida a Deus. Escreve na nota íntima de 24 de janeiro de 1900, antes de entrar no Carmelo: que a minha vida seja uma oração contínua, um longo ato de amor, que nada me possa distrair de ti, nem ruídos, nem distrações, nada. No mesmo sentido, escreve no seu diário, a 27 de janeiro de 1900: Mestre, que a minha vida seja uma contínua oração, que nada, mesmo nada, me possa distrair de ti, nem as minhas ocupações, nem os prazeres. Quando finalmente tem a aprovação de sua mãe para entrar no Carmelo de Dijon, a 2 de agosto de 1901,
Isabel já vai com uma forte experiência de Deus. Ao lermos as cartas que escreve nos primeiros 2 anos no Carmelo, mesmo antes da profissão solene, percebemos que Isabel já tinha um longo caminho percorrido, que a vida do Carmelo, no fundo, ajudou a aprofundar ainda mais. Aprofundar e diria também a purificar. Para Isabel da Trindade, rezar é tão imprescindível quanto respirar. É uma pequena citação que ela faz numa das cartas que escreve, a carta 206. A oração para ela é um elemento vital da sua vida. Nesse sentido, procura transformar tudo o que faz numa oração contínua e numa oportunidade de encontro com Deus. Escreve à sua irmã a 30 de agosto de 1901. Tudo é delicioso no Carmelo. Encontra-se Deus tanto no lavar como na oração. Não há senão Ele por todo o lado. Vivemo-lo, respiramo-lo. Se soubesses como estou feliz e como o meu horizonte se alarga a cada dia. Numa outra carta, a 11 de setembro, ao Cono Angle, refere: aqui nada mais há, para além dele. Ele é tudo. Ele basta. E é somente dele que se vive. Frases fortes, e muito significativas. Esta ideia de oração contínua em Isabel da Trindade nasce da tomada de consciência de que é morada de Deus. É uma atitude interior constante de permitir que tudo o que se faz, sente e sofre seja lugar de encontro com Deus, que habita no mais íntimo da sua alma. Para terminar neste ponto, uma última citação que escreve a 30 de agosto de 1901 numa carta à sua irmã. Toma o teu crucifixo, olha, escuta. Sabes que é lá que nos encontramos e depois não te deixes perturbar. Quando estás ocupada, como agora, sem poderes fazer todos os seus exercícios, podemos orar a Deus enquanto agimos. Basta pensarmos nele. Então, tudo se torna doce e fácil, porque não estamos sós a agir e Jesus está presente. Então, vista esta primeira dimensão, vamos ver então a segunda ação: ser colaboradora de Deus para a salvação do mundo. Um dos traços muito interessantes em Isabel da Trindade é a extensa partilha, dispersa em toda a sua correspondência, em todos os seus escritos. João Paulo II, na homilia da sua beatificação, a 25 de novembro de 1984, referia: esta contemplativa, longe de se isolar, soube comunicar a riqueza da sua experiência mística às suas irmãs e aos seus vizinhos. A sua mensagem espalha-se hoje com força profética. Esta ação evangelizadora de Isabel da Trindade faz com que ainda hoje muitos mais possam beneficiar dos seus escritos e, por meio deles, poderem aprofundar a sua relação com Deus. Isabel da Trindade enraizou a sua vida em Deus. Desde cedo, concretamente desde a sua primeira comunhão, procurou corrigir a sua cólera e o seu temperamento mais forte. Encontrou em Jesus o seu amado, a quem quis entregar a sua vida como uma jovem no mundo e posteriormente como uma carmelita. Há uma unidade e uma continuidade na vida de Isabel da Trindade, que se percebe na leitura das cartas e que se percebe, no fundo, de todo o seu caminho de aprofundamento até à sua morte. Ela escreve ao Cono Angle a 1 de dezembro de 1900. Apenas quero o que ele quer. Não desejo senão o que ele deseja. E só lhe peço uma única coisa: amá-lo de toda a minha alma, mas com um amor verdadeiro, forte e generoso. Ao longo do seu percurso, vemos um crescendo progressivo e contínuo. Em Isabel não há turbulência, não há rupturas, transparece sempre uma grande serenidade e uma grande continuidade. Ao lermos as suas cartas, vemos que vai aprofundando com o tempo as dimensões que lá atrás, que há uns tempos atrás, descobriu. Um amadurecimento que resulta da sua união com Deus, por meio da oração e dos sacramentos, e também, diria, das circunstâncias que vive e das pessoas com quem se cruza. Somos chamados a fazer o bem e a sermos instrumentos de Deus na salvação do mundo. Isabel ensina-nos que isso se faz nas pequenas coisas do dia a dia, sobretudo entregando-se à vontade de Deus. Assim escreve à sua tia Matilde Roland em outubro de 1902. Faço tudo com ele,
e vou para todo lado com uma divina alegria. Quer varra, quer trabalhe, quer esteja na oração, acho tudo bom e delicioso, pois é ao meu mestre que vejo em todas as coisas. Então, nós já vimos a primeira dimensão da oração, vimos a segunda dimensão, neste caso aqui da ação. Vamos agora à terceira, que é o sofrimento. Aprender a aceitar o sofrimento e as dificuldades. Entre março e abril de 1905, tem os primeiros sintomas da doença de Edison, da qual viria a falecer, sem antes passar por longos meses de sofrimento. Marcada pela dor e pelo progressivo esgotamento físico, ela viveu a enfermidade como lugar de encontro e purificação. Isabel foi entregando nas mãos de Deus o seu sofrimento, em especial os últimos 8 meses da sua vida, em que viveu um sofrimento verdadeiramente atroz. É nesse lugar e no auge do seu sofrimento e a escassos meses da sua morte que Isabel da Trindade resume em 4 textos toda a sua experiência mística de união íntima com Deus, aquilo que nós chamamos os tratados espirituais. E isto para nós, para mim, quando no fundo estudei e procurei preparar este encontro, para mim isto foi particularmente significativo, porque Isabel da Trindade, a verdade é que é no seu momento de maior auge de sofrimento que ela decide, escorre toda esta espiritualidade, toda esta união e todo este conteúdo que no fundo ela transmite no céu na terra, na grandeza da nossa vocação, o último retiro e o deixa-te amar. Estes tratados espirituais, todos eles refletem uma confiança inabalável no amor de Deus e uma vida totalmente formada pela vontade de Deus. A forma serena como encarou o sofrimento é exemplo para nós de alguém que espera em Deus e confia no seu desígnio de salvação. Isabel cedo percebeu que esta vida é uma passagem e que a nossa meta é a comunhão eterna com Jesus. Escreve à sua irmã Guidinha: ajuda-me a preparar a minha eternidade. Parece-me que a minha vida não será muito longa. Amas-me o bastante para te alegrares que vá repousar onde já vivo desde há muito. Já na enfermaria, escreve à sua mãe: a tua filha é na verdade uma criatura feliz, uma criancinha mimada do Santo Deus. No dia de Todos os Santos, antes de iniciar os últimos 9 dias da sua vida, dias de uma profunda agonia até à sua morte, a comunidade reuniu-se toda ao seu redor, e ela fez, com um grande esforço, disse a seguinte expressão: tudo passa. No acaso da vida, só o amor fica. É preciso fazer tudo por amor. Cumpre esquecer-se a si mesmo sem cessar. Nosso Senhor gosta tanto que ficamos esquecidos. Ah, se eu tivesse feito sempre assim. Quando a procuravam consolar nesses momentos por não poder receber mais a Sagrada Comunhão, Isabel dizia: eu o encontro na cruz. É aí que ele me dá a vida. Isabel anseia por finalmente descansar no céu, numa total união com Deus. Vive a dualidade própria da vida cristã de uma forma muito particular. Toma consciência da presença da Santíssima Trindade na sua alma, ao mesmo tempo que anseia pelo encontro final, eterno e definitivo face a face com Deus. Ali as limitações da vida terrena não se impõem. Ali não há lugar para o sofrimento, apenas para o louvor da glória e alegria na presença de Deus. Isabel vai saboreando no seu íntimo um pouco dessa realidade futura que tanto anseia, como que pequenos vislumbres, a união perfeita e eterna com Deus. É a esperança daquele que caminha ao encontro definitivo com Deus. Isabel descobriu o seu céu na terra, que é Deus, que habita no seu coração. Ela escreve assim à sua irmã em agosto de 1905: o céu, essa casa do nosso Pai, está no centro da nossa alma. Quando estamos no centro mais profundo, estamos em Deus. Essa experiência de união íntima com Deus permitiu a Isabel viver o sofrimento de uma forma libertadora. Para Isabel, o sofrimento não é um fim em si mesmo, mas antes um caminho de identificação com Jesus na sua paixão. Escreve à irmã Germana, em outubro de 1906: saboreio, experimento alegrias desconhecidas, a alegria da dor. Meu sonho antes de morrer é ser transformado em Jesus crucificado.
Então, ação, perdão, oração, ação, sofrimento e a última vertente que vamos aqui procurar analisar é a fé no juízo de Deus. Vou para a luz, para o amor, para a vida. As últimas palavras de Isabel da Trindade são de profunda confiança na vida eterna. É esta certeza que dá sentido a toda a sua vida. Jesus veio ao mundo para a salvação de toda a humanidade. Deus é amor e tem um desígnio de salvação para o homem. Deus não nos abandona à nossa condição de fragilidade, de pecado e de morte. Em Jesus, Deus realiza o seu projeto de salvação. Lemos assim no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Assim amou Deus o mundo, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condene o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. À luz da fé, a esperança é a firme confiança no amor de Deus, que age na história, que transforma o sofrimento em ocasião de graça e a morte em passagem para a vida eterna. O homem não é fruto do acaso, mas de um projeto de amor. Isabel deseja o encontro pleno com Deus na vida eterna, mas aceita serenamente a vontade e o tempo de Deus. Isabel descobriu muito cedo na sua vida um grande segredo que quis partilhar com todos os que amava. Escreve ela na carta à Senhora Sordon, em 1902. Trazemos em nós o nosso céu, pois aquele que sacia os glorificados na luz da visão, dá-se-nos na fé e no mistério, e ele é o mesmo. Parece-me que encontrei o céu na terra, porque o céu é Deus, e Deus é a minha alma. No dia em que compreendi isto, tudo em mim se iluminou. Toda a vida de Isabel é um testemunho fiel de confiança no amor de Deus. Tenho uma profunda convicção de que a sua vida presente é passageira e que está destinada ao céu. Essa sim é a sua morada eterna. Foi essa meta no horizonte que viveu foi com essa meta no horizonte, aliás, que viveu a sua curta mas intensa vida terrena. No fundo, a consciência da presença trinitária na sua alma é um pequeno vislumbre daquilo a que está destinada para sempre, estar entre a grande multidão dos que adoram a Deus. Aqui chegados, Isabel da Trindade, peregrina de esperança. A vida e os escritos de Isabel da Trindade dão-nos muitos recursos para aprendermos a virtude da esperança. Santa Isabel da Trindade fez da sua vida um caminho de confiança total em Deus. Na oração, descobriu que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo faziam nela a sua morada. Na sua vida cotidiana, do dia a dia, seja na vida secular, seja na vida no Carmelo, foi sinal de esperança para todos quantos conviveram com ela. E no seu sofrimento, e pelo seu sofrimento, uniu-se ao sofrimento de Jesus e entregou-se totalmente à vontade de Deus. Isabel não é uma santa de grandes ações, nem vivenciou extraordinários acontecimentos místicos. Isabel viveu uma vida de profunda união com Deus, no silêncio e no recolhimento. Em cada momento, e apesar de todas as contrariedades que foi vivendo, procurou aprofundar a sua união com Deus, e nesse sentido foi peregrina de esperança. A espiritualidade que emana da vida de Isabel da Trindade toca a dimensão central da vivência cristã. Somos casa de Deus. Deus habita no coração de cada pessoa e quer fazer-se presente. Eu estou à porta e bato, diz o Senhor. É uma presença que não se impõe à nossa liberdade, mas quando acolhida transforma a vida. Com o jubileu da esperança, somos chamados a renovar os fundamentos da nossa esperança e a ter uma atitude mais concreta no mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Este é um desafio, é a nossa missão. Renovados nesta certeza de que Deus está vivo em nós e pode atuar na história por nosso intermédio, continuamos o nosso caminho não de forma errante, não perdidos, mas com uma direção muito clara. A nossa meta é Cristo. Levamos dentro de nós este grande tesouro, este amor que venceu o mundo. Temos muito a aprender com Santa Isabel da Trindade. O caminho de união com Deus engloba todas as circunstâncias da nossa vida
e tem um efeito transformador. Deus ama-nos, quer vir ao nosso encontro e deseja que nós nos entreguemos a Ele sem reservas. E neste mundo marcado pela violência, pelo isolamento, pela falta de diálogo, a experiência de comunhão com Deus é, à semelhança de Santa Isabel de... Perdão, digo de outra forma, vou dizer novamente. Num mundo marcado pela violência, pelo isolamento e pela falta de diálogo, a experiência de comunhão com Deus, à semelhança de Santa Isabel da Trindade, dá-nos força para fazermos esse caminho de entrega total. Neste dia em que nos preparamos para celebrar a memória litúrgica de Isabel da Trindade, rezamos por todos os que sofrem, por todos aqueles que não encontram sentido no meio das dificuldades que enfrentam e por todos os cristãos. E aqui eu me incluo, sejam quais forem os motivos, por medo, por preguiça, por o que seja, não somos verdadeiros discípulos de Jesus. E o exemplo de Santa Isabel da Trindade nos ajuda a compreender que só em Jesus encontramos a verdadeira esperança. Só em Jesus encontramos a verdadeira esperança. E é assim que foi esta a minha partilha convosco. Espero que possa ser de alguma forma útil ao iniciarmos esta celebração, este dia, e permitam-me uma pequena também um apontamento pessoal. No dia de Isabel da Trindade, portanto amanhã, dia 8 de novembro, iremos celebrar o batismo da nossa segunda filha, que se chama Isabel. Isabel não foi um nome também por acaso. Neste caso tenho a graça de Deus ter duas filhas, duas lindas filhas. A primeira, mais velha, chama-se Teresa. Isto, nessa altura, na nossa comunidade, estava a estudar a Teresinha Menino Jesus, e o nome foi escolhido com esse intuito, com esse sentido. Pronto, e quando nasceu Isabel, estávamos a estudar Isabel da Trindade, e então o nome escolhido é este, Isabel. E que nome bonito, Casa de Deus. Que a Santa Isabel da Trindade a todos nós nos ilumine e nos ajude neste caminho de encontro com Deus. Sabemos todas as vezes que vamos vivendo, as circunstâncias que vivemos no dia a dia, são muitas pressas, são muitas correrias e muitas vezes temos alguma dificuldade em centrarmos naquilo que é essencial. E, mais uma vez, um toque um pouco pessoal, nesta preparação toda para o batismo, dos convites, da cerimónia, do fotógrafo, de tudo isto, que tudo isto não nos desfoque, ou seja, que todas as atividades que fazemos não nos desfoque, não nos tire aquilo que é o essencial, que é estarmos juntos de Deus e sermos discípulos de Jesus. Isabel da Trindade viveu isso como ninguém. Viveu isso de uma forma muito própria, muito intensa, e penso que esse exemplo para nós pode nos ajudar a percebermos e a compreendermos que com Jesus, sejam quais forem as circunstâncias, vamos conseguir. Não estamos sós. Um bom dia e uma boa memória de Santa Isabel da Trindade. E ficamos com esta nota. Isabel da Trindade, peregrina de esperança. Muito obrigado. Boa noite.